Os astros podem influenciar as nossas vidas? Será possível prever o futuro? E como a ciência encara o tema? É o que vamos descobrir agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga e psicanalista Gláucia Leal, que é editora da revista Mente e Cérebro. Tudo bem, Gláucia? Bem, Camila. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter vindo. E também do outro lado aqui da bancada do Mentalistas, o astrólogo e psicólogo também, Oscar Quiroga. Tudo bem, Quiroga? Muito obrigado pelo convite. E é um assunto que causa, essencialmente a curiosidade de muita gente, né? Tem as pessoas que acreditam, aquelas que duvidam, mas ainda ficam aí em cima do muro. Antes da gente começar a falar sobre isso mesmo, o que é astrologia, Quiroga? Explica aqui para o nosso ouvinte da Rádio Estadão. Muito bem. Uma boa pergunta, porque temos que, enciclopedicamente, a astrologia seja o estudo da influência que os astros exercem sobre a vida humana e sobre as coisas em geral, né? Mas esse é um conceito antigo, ultrapassado, da época em que céu e terra eram dimensões completamente separadas umas das outras. E nós, por aqui, nos sentíamos exilados de qualquer tipo de poder, né? Hoje em dia, é mais correto dizer que a astrologia seja o estudo da influência que nós, como seres humanos, exercemos por estarmos integrados ao universo. O que a ciência diz sobre a astrologia, Gláucia? O que você tem a dizer? Então, Camila, acho que uma coisa importante da gente pensar é que a gente está o tempo todo tentando, de alguma maneira, controlar o universo que a gente vive, o meio em que a gente vive. Porque viver é muito assustador, é muito angustiante. Era angustiante lá para os nossos ancestrais, é angustiante hoje, né? As angústias são diferentes. Alguns escritores, alguns autores dizem que hoje a gente vive com medo do tigre de papel, né? É uma referência às feras que poderiam devorar nossos ancestrais lá atrás, há muito tempo. Ao longo da evolução, a gente foi mudando os nossos medos, mas eles continuam presentes. E é muito frequente que a gente busque, de alguma forma, algum controle sobre situações que nos são assustadoras, que nos são angustiantes. A angústia maior que a gente tem na vida é a angústia do desconhecido. A gente pode pensar no desconhecido da finitude, no desconhecido da morte. E a gente, o tempo todo, tenta se apoiar em saberes construídos, em saberes adquiridos, em saberes herdados, para, de alguma forma, minimizar essa tensão que a gente vive. Então, assim, é muito frequente que muitas pessoas busquem, na verdade, a maioria das pessoas busca algum tipo de compreensão, seja do futuro, ou seja de si mesmo, e não tem problema nenhum em relação a isso. Isso é do humano, isso é algo até saudável. O problema, como sempre, em saúde mental, ou em qualquer, quando a gente fala de funcionamento, nem saúde, funcionamento, e quando a gente fala de saúde mental, a gente geralmente pensa em doença, não em saúde, né? É o excesso. É a pessoa viver em função de algo que é externo e achar que não tem uma implicação direta com situações que acontecem na própria vida. Muitas vezes eu vejo isso no consultório. Eu acho que qualquer pessoa que tem uma prática clínica ou mesmo que trabalhe com pessoas num nível mais próximo vai perceber que as pessoas buscam respostas prontas. Precisa de um certo amadurecimento para entender que as respostas não vêm prontas, né? E é claro também, seria muita ingenuidade a gente achar que, assim, a gente falar, eu não acredito em astrologia. Espera um pouquinho. É mais ou menos como dizer, eu não acredito em psicologia, ou eu não acredito em ginecologia, ou eu não acredito em qualquer outra especialidade. Bom, a gente tem essa busca, a gente sempre tem buscas, né, em relação ao autoconhecimento, e o problema é o excesso. É quando a gente começa a achar que é só de fora que vem a resposta, que não existe essa integração entre o dentro e o fora. Então, buscar nos astros, buscar na numerologia, buscar em várias áreas, em si não está certo ou errado, bom ou mal, essa não é a questão. A questão é como se faz isso. Quiroga, qual foi o seu primeiro contato com a astrologia?
Conta um pouquinho pra gente desse seu início, né? De busca pela Olha, há astrologia. tanto tempo que já não sei mais te dizer qual foi o primeiro contato, mas provavelmente através do estudo do ocultismo. Não, provavelmente não foi assim mesmo. Veja, ninguém em seu são juízo diz que eu quero ser astrólogo quando crescer, né? Isso não é uma profissão, não é um ofício que você vise procurar, né? Então essas coisas acontecem no meio de um monte de outras circunstâncias. Eu, por exemplo, me formei como psicólogo e esperava ser psicólogo, mas a partir de determinado ponto ninguém mais quis saber se eu era psicólogo, se não era psicólogo ou não. Quiseram que eu era astrólogo, né? Porque o personagem está colocado nesse sentido. Você tinha um interesse pelo ocultismo, você começou a pesquisar. Como é que foi essa caminhada da busca mesmo, né? Uma caminhada pelo muito conhecimento. longa. Então, falando em buscas, né? A Glaucia estava falando aqui que a busca, pelo que eu entendi, né? Que como a gente é angustiado e tem muitos medos, o que é verdade, mas é a metade da verdade da experiência humana, né? É muito triste, mas é verdade. A experiência humana, em parte, é pautada pelo medo e pela angústia, mas não apenas isso, né? É também pautada por um anseio de que as coisas façam sentido, né? Por um pressentimento. Veja, toda vez que a gente tenta se entender, nós buscamos referências no passado, né? No nosso background, família, educação, traumas, alegrias, né? Essas são as referências que nós temos através de uma racionalidade, né? De sequência, causa e efeito, né? Então, convencionamos de que o adulto em que nos tornamos, ele é produto de um rio de tempo que nos empurra do passado em direção ao futuro, né? O que é verdade, mas é uma metade da verdade. Essa outra metade da verdade é que há um rio de tempo que vem do futuro, se significa no presente e reinventa o passado em muitos momentos. Eu vou te dar um exemplo de como isso acontece. Um fato de vida, que não é uma questão estatística, são fatos que acontecem com todas as pessoas, né? Em determinado momento e com bastante frequência, acordamos pensando em alguém ou nos pegamos pensando em alguém que é improvável que nós encontremos ou que essa pessoa nos ligue e em pouquíssimo tempo nos deparamos com essa pessoa. Então, esse é um fato da vida, isso não existe nenhuma lógica dentro do universo acadêmico de conhecimentos que consiga dar conta de explicar por que acontece isso. Agora, não explicar por que acontece uma coisa não significa que ela deixe de acontecer. O fato existiu, que a pessoa encontrou com você. Aconteceu. Esse fato existe, acontece com absolutamente todas as pessoas, com frequências diversas, mas é um fato da vida. Então, é uma informação que vem do futuro. Esta não é uma informação que vem do passado. Ela destrói e desmonta completamente a nossa lógica, porque não segue uma sequência de causa e efeito. Ela é uma informação que vem de outro lugar, né? E que aproveitada, porque aí entra o como você aproveita cada uma das circunstâncias e cada uma das experiências, abre a mente e o coração a uma outra série de experiências que não estão vinculadas ao passado. Isso é interessante que o Quiroga fala, Glaucio, porque acho que os ouvintes, alguns, podem se familiarizar. Isso acontece muito com uma amiga minha de infância, que a gente não se fala frequentemente, mas sempre quando uma pensa na outra, de alguma maneira, totalmente fora de contexto, uma manda mensagem para outra. Sim. Sem explicação muito. Assim, no nosso caso, a gente não faz essa reflexão. Nossa, eu previ, ou então eu senti que veio esse, como diz o Quiroga, o rio do tempo vindo do futuro para nós, tal, porque não fez parte da minha reflexão individual, mas pode ser de muita gente.
Uhum, é verdade. E muitas vezes a ciência não dá conta claramente de explicar algumas coisas, né? A gente pode pensar na sincronicidade, como falava Jung, a gente pode pensar em várias coisas mesmo, né? Até a física quântica hoje, que estuda de uma forma muito mais ampla as relações de espaço-tempo, a questão da consciência. Se a gente pensar mesmo, Freud começou um estudo muito interessante, que ele tinha todo o interesse em não continuar, e de fato não continuou, que foi sobre a telepatia. Quando ele começou a estudar, isso é uma coisa super pouco falada na história, porque o Freud não tinha interesse em se encaminhar por um lado mais ocultista, não, ele tinha anseio de ser aceito pela comunidade científica. Exato. Então, qualquer coisa ele deixou de lado. E admitir o ocultismo era não ser aceito, né? Pela comunidade principalmente científica, naquela né? época em que estava a Revolução Positivista em marcha, então toda a onda ocultista vinha sendo obliterada, literalmente. É verdade. E assim, por exemplo, o que acontece, uma questão básica que a gente trabalha no consultório, que é a questão da transferência, né? Que tem uma comunicação de inconsciente para inconsciente. E até a gente deu algum tempo, foi em fevereiro do ano passado, uma matéria, alguns estudos que estão sendo feitos atualmente nos Estados Unidos em neurociência, que conseguem mostrar a comunicação de cérebro para cérebro, por meio de ondas cerebrais. Né? A gente está falando de neuroquímica aqui, a gente não está falando de nada muito oculto. Quer dizer, claro que está oculto, porque boa parte da neurociência trabalha com ocultismo, entre aspas, né? Fazendo um livre uso dessa palavra. A diferença entre ocultismo e neurociência, porque veja, é inevitável, a gente tem de fazer uma distinção. Tem o conhecimento materialista e tem o conhecimento subjetivo. O conhecimento materialista parte do princípio de que a vida é produto de formulações químicas e físicas e ponto final, né? E este é o pilar de sustentação da academia. O pilar de sustentação do ocultismo é o oposto a isso. E diz que a vida é anterior às reações químicas e às funções físicas. Sim, com certeza. Mas o que é fantástico, o que para mim é mais incrível, e trabalhando, né, nessas três áreas, né, psicologia, psicanálise, neurociência, que são três áreas de conhecimento, embora o objeto de conhecimento seja o homem, o ser humano, as questões mentais estejam sempre presentes, seja o cerne, cada um dessas áreas de conhecimento olha para esse mesmo objeto de um jeito e com um vocabulário específico, olha de um lugar diferente. Mas é muito interessante quando a gente observa que coisas que Freud falou muito intuitivamente lá atrás, há mais de um século, hoje a neurociência vem e fala, olha, a gente comprovou. A coisa mais fantástica que eu acho é a meditação, se a gente for pensar, né? É um dos temas mais interessantes, quer dizer, que tem me chamado muito interesse justamente porque coisas que foram percebidas, notadas lá atrás, há 2000 anos, com Buda e outros, né? Homens que trouxeram essa integração corpo-mente, e durante muito tempo, né, a gente teve essa separação corpo-mente, cada um para um lado e tal. Hoje é integrado e hoje se sabe que a meditação faz coisas muito profundas, mexendo no próprio DNA. Né? Então, assim, uma vez eu editei um texto que falava sobre milagres para a mente e cérebro, já faz muitos anos, e um psicanalista italiano escreveu pra gente, e ele falava da Universidade de Sapienza, em Roma, se não me engano, acho que foi, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele falava uma coisa muito interessante, que o milagre é aquilo que se apresenta antes da hora. Né? Se a gente pegar um celular, por exemplo, se pudesse apresentar um celular hoje para uma pessoa com todas as suas funções básicas, para uma pessoa há 100 anos, aquilo seria um milagre. Imagina, você falar com uma pessoa do outro lado do mundo, gravar, ver a imagem, aquilo seria um milagre. Sim. No entanto, não é um milagre, é um milagre da tecnologia. De novo, fazendo um uso um pouco diferente da palavra, né? Mas não é milagre, é tecnologia. E é possível. A gente tende a achar que coisas que a gente não entende não combinam, né? Não formam ali naquele cenário. Agora, uma coisa que é inegável, que o Quiroga estava falando agora há pouco, é que a gente tem jeitos de perceber o mundo. E um fato é que o cérebro tenta encontrar sentidos nas coisas. Né? A gente olha duas bolinhas, uma ao lado da outra, paralelamente ali, a gente já tende a achar que aquilo são dois olhos, principalmente se tiver um pontinho um pouco abaixo delas, ali meio equanimemente colocado ali, diametralmente
colocado ali de uma maneira que a gente vai ver um rosto, 2 olhos e uma boca. São 2 olhos e uma boca? É uma figura de um rosto? Não, mas a gente tende a dar sentido. Que interessante. O cérebro trabalha assim, a gente preenche lacunas. O que não tira o fato de que a gente vive num mundo interdependente, tem muita coisa que a gente não entende, realmente. Tem influência, a gente está ligado a influências N, né? A gente sabe, por exemplo, os hormônios. Os micro-organismos que a gente não vê, eles podem nos matar, inclusive, né? Toda a nossa flora intestinal que influencia no funcionamento do cérebro. Então, a gente estou dando alguns exemplos aleatórios, né, para dizer assim, a gente tem tanta influência que é difícil, às vezes, a gente falar, não, isso eu não acredito, ou me parece que é uma estreiteza, a gente simplesmente dizer que certas coisas não existem porque a gente não vê ou porque a gente não entende. Eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com a psicóloga e psicanalista Gláucia Leal, que é editora da revista Mente e Cérebro, e com o astrólogo Oscar Quiroga, que também é psicólogo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho aqui no Mentalistas. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas, estou recebendo a psicóloga e psicanalista Gláucia Leal, que é editora da revista Mente e Cérebro, e o astrólogo Oscar Quiroga, que é psicólogo também. Ô Oscar, a gente falando aqui com os nossos ouvintes durante a semana, que estão curiosos em saber sobre o horóscopo, por exemplo. Tem muita gente que se identifica, né? Então, eu, Camila, sou do signo de Leão. Desde novinha, lendo sobre horóscopo e tudo mais, eu percebi que tinham várias características que estavam de acordo. E agora, com a minha maturidade depois dos 30 anos, eu sei que eu ainda carrego algumas características, mas elas foram mudando ao longo dos anos. Provavelmente por conta do repertório de vida, aprendizado e tal. Mas até que ponto... Amadurecimento. Amadurecimento. É verdade, é. Mas... como é que você explica aqui para o nosso ouvinte da Rádio Estadão que tem essa curiosidade? Porque o horóscopo, ele atinge grande parte das pessoas, e como é possível ele dizer que eu, leonina, tenho aquelas características e a pessoa que nasceu naquele tempo de agosto, de julho, fim de julho, começo de agosto, tal, ou meados de agosto, que é de Leão, tem as mesmas características. Fala um pouquinho aqui para o nosso ouvinte da Rádio Estadão sobre o horóscopo. Veja, a individualidade é um pouco sobrevalorizada, né, do ponto de vista cósmico, do ponto de vista da constituição de um ser humano, inclusive geneticamente, já que o assunto é falar cientificamente, né, 99,9% da carga genética dos seres humanos é exatamente igual. 0,1% torna os indivíduos diferentes entre si. Né? Então, nós temos a maior parte de nossa Constituição, ela está vinculada a conjuntos maiores de experiência, muito sofisticados. Por exemplo, você é do sexo feminino, eu sou do sexo masculino, isso tem inerentes certas características. Hoje em dia estamos na era do politicamente correto, então não se deve falar em generalizações, não se deve falar, porque parece que é errado a gente tentar buscar o que temos em comum, né, e que devemos valorizar mais o que temos de diferente entre nós. Mas voltando, veja, o que temos de diferente é mínimo. Temos muito mais em comum todos nós, inclusive as nossas angústias, os nossos desejos. A gente acha que cada um de nós é hiper original, hiper diferente, hiper único entre o céu e a terra. Não somos, nós não somos. A valorização excessiva dessa originalidade é a que provoca uma angústia que não tem solução. Essa angústia, na hora em que a gente começa a aceitar, né, que estamos vinculados entre nós e que há, como estamos falando desde que chegamos aqui, uma interdependência que torna possíveis os relacionamentos, que torna possível a colaboração, que torna possível
a gente caminhar junto em busca de algum significado, né? Bom, a gente vai viver a parte que é original, única, na hora em que tiver de ser vivida, em que houver cabimento para ela. Mas quando a gente tenta impor essa unicidade, essa originalidade, na maior parte dos momentos que não são de unicidade e de originalidade, o que nós temos é um montão de imbecis andando pela rua, né, tentando ser único e original e atrapalhando os outros porque são como obstáculos os outros. Se você quer ser único no universo, tem de destruir todas as outras pessoas que existem ao teu redor, né? Então, parece que não te respondi a pergunta, mas estou indo responder a tua pergunta, né? Na constituição do ser humano, é muito mais o que há de universal do que de particular. Então, quando se vai em busca de um significado num lugar do jornal que vai falar de uma época em que você nasce junto com todas as outras pessoas que nascem também nessa época, você está buscando uma informação de um momento em que nosso sistema solar está posicionado em determinado lugar da galáxia, né? Então, que ciclicamente ele volta a um significado até que esse significado seja esgotado. Aí onde entra o amadurecimento, por isso que você foi mudando um pouco. Porque os significados eles vão se esgotando ao longo do tempo. Uma vez que você esgota os significados, você vai ler isso, não vai fazer nenhum sentido, mas vai começar a fazer sentido outro lugar, que onde há significados que você ainda não esgotou. Quando você escreve os horóscopos, e é que o nosso ouvinte leitor do Estadão sabe que Oscar Quiroga escreve os horóscopos do Jornal Estado de São Paulo também. Quando você escreve, você tem um ritual? Como é que é esse bastidor? Você pode contar pra gente como é que você escreve ali? Porque é diário o processo, né? Como é que é esse seu trabalho aí de bastidor? Já faz 30 anos que eu escrevo, então já passei por todas as possibilidades de rituais para que o trabalho não se tornasse maçante, inclusive. É porque é diário, todo dia escrever sobre o horóscopo? Então, como é que é? Eu acho que depois de 30 anos já cheguei a uma otimização do assunto. Você tem de entender que são dois trabalhos juntos. É um trabalho que é técnico, astrológico, que implica cálculos, implica estudos de significados, e tem outro trabalho que é literário, né, que é a necessária tradução dessa matemática para que a maior quantidade possível de pessoas consiga entender aquilo que está sendo transmitido, né? Então, não há um ritual específico para o momento de escrever, mas há toda uma preparação constante em termos de ir me munindo de figuras literárias, de parábolas, de exemplos, para tentar traduzir da melhor maneira possível aquilo que são condições cósmicas, na verdade. Então, para o nosso ouvinte aqui entender, é como se você tivesse uma série de cálculos matemáticos ali e você vai fazendo o cruzamento desses dados até chegar numa tradução para poder escrever do jeito que sai no jornal e fazer algum sentido para a pessoa que está lendo ali. Do jeito que você falou, pareceu mais complicado do que a verdade é. No rádio a gente tem a luta incessante de não ter as imagens. Muito né? rápido. Hoje em dia se coloca no computador a data, o horário, porque são parâmetros de tempo e espaço. Tempo e espaço, basicamente. Tempo e espaço. A astrologia lida com esses dois parâmetros, tempo e espaço. Então, localiza no lugar da Terra, onde há uma relação com todos os outros planetas do Sistema Solar, né, em determinado momento. Isso necessariamente tem um significado. O que você diz, Gláucia, do horóscopo? Porque é uma coisa que lida com a personalidade daquele indivíduo que nasceu naquele mês e às vezes bate. Eu, pelo menos, vejo que às vezes... A psicologia tem algumas questões em relação ao horóscopo, né? Tem alguns estudos, não muitos, mas tem alguns. E tem um fenômeno, né, que é chamado de efeito Barnum, que foi descrito pela primeira vez, se não me engano, em 1948, por aí, um psicólogo americano chamado Fora, e ele fez um experimento curioso. Ele
reuniu um grupo de estudantes, de universitários, e ele disse para essas pessoas que ele estava fazendo um estudo sobre motivação. E, entre outros temas que foram discutidos, a ideia era despistar, né? Que as pessoas ficassem tranquilas e não ficassem tentando entender nem manipulando as respostas. E eles disseram que fizeram foram vários encontros, e ao fim desse encontro foi distribuído um texto sobre a personalidade de cada um, que dizia que tinha sido elaborado por um psicólogo, mas com informações baseadas na astrologia, no signo solar, enfim, e outras informações astrológicas. E o índice de pessoas que acreditaram que era muito similar à própria personalidade, que aquilo falava de cada um deles, foi muito alto. As pessoas deveriam colocar de 1 a 5 quanto aquele texto era fidedigno, né? O quanto elas se encontravam ali naquele texto. E o curioso é que, e ele contou depois para as pessoas, é que os textos eram todos iguais, né? De certa forma, né, eu acho que dá para entender que isso foi replicado muitas outras vezes, e é chamado efeito Barnum porque o Phineas Barnum Circus foi o primeiro circo da Idade Moderna, da forma como a gente conhece, né? Então, o circo, coisa da ilusão, né? E foi por isso que foi colocado como efeito Barnum. Então, na verdade, assim, o que parece é que as pessoas tendem a preencher lacunas. Aquilo que eu estava falando, de ver dois círculos e entender aquilo como olhos, buscar sentido, porque é muito ruim a gente não encontrar sentido. Dá um certo desconforto quando a gente não encontra sentido para as coisas. Basta ver quando, de repente, morre alguém que a gente acha que não deveria morrer, porque é muito jovem, porque é uma pessoa que está no auge da vida, a gente não encontra sentido, fica uma lacuna. Isso se aplica em várias áreas da vida. Então, quando a gente lê um texto que fale sobre características gerais, a gente tende normalmente a preencher aquelas lacunas. Bom, aqui está dizendo, você às vezes é irritado, mas você também muitas vezes é calmo e coisas assim. Isso é muito frequente. Coisas que podem acontecer com coisas qualquer que podem um. acontecer com qualquer pessoa, exatamente. O que não quer dizer que a gente não tenha essa influência de uma série de fatores, de uma série de aspectos, mas a gente tende a buscar também essa lógica, que às vezes não está claramente disposta. A gente inventa a lógica porque é mais tranquilo viver assim. E a gente tende a dar significado para aquilo que a gente não entende, é o pensamento mágico, que é trabalhado na psicologia, na antropologia. A criança, desde muito pequena, ela acha que as coisas giram em torno dela. A gente cresce. É tão comum a gente ver isso nas crianças, não é? Exatamente. As pessoas acham que as crianças acham que as coisas aconteceram por causa delas, né? Que elas são o centro do universo. Né, é o eurocentrismo. É um exemplo, por exemplo, quando os pais se separam, que a criança novinha acha que é por causa dela. Sim, novinha, né? Muitas vezes a criança até mais velha acha que os pais se separaram por causa dela, que ela é má, que alguma coisa ruim aconteceu por causa dela. Isso a gente vê no consultório muitas vezes, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso que uma criança achava que uma pessoa da família tinha falecido porque ela não tinha obedecido uma ordem dos pais no dia anterior. Isso ficou durante muito tempo, isso não era claro, esse pensamento, isso claro que apareceu em terapia e tal, mas isso acontece, que é mais ou menos o culto à carga. Nas sociedades primitivas, esse culto à carga, né, essa expressão, foi percebido em várias sociedades em que os europeus chegavam com armas, medicação, comida, várias coisas, e por meio de pistas de aterrissagem para avião. Isso aconteceu na Amazônia, aconteceu em algumas ilhas. E os povos primitivos tentavam reproduzir aviões ou navios, alguma coisa assim, porque achavam que se eles tivessem um lugar igual, chegariam também os suprimentos, né? E não via algo maior, ficava em algo mais específico. E a gente faz isso. Não é porque eles eram burros que eles faziam isso, não. É porque a gente tende a funcionar assim, dando sentido dentro do que a gente tem naquele momento de elemento para construir o sentido. Uma coisa que eu... Veja, acho que tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, a gente não deve subestimar a capacidade de discernimento das pessoas, né? Não quer dizer que você vai dar qualquer merda para elas e elas vão engolir porque está bem envelopada e está bem interessante e ela é sedutora.
né? A gente não pode partir do princípio de que o ser humano é burro. Não, o ser humano não é burro, mas então, o ser humano busca sentidos. Então, mas essa é a segunda questão. Buscar sentido é uma pista de que o sentido existe. Nós também não somos esquizofrênicos. Não necessariamente. Necessariamente. O sentido pode ser construído. Não, então aqui temos um assunto muito... claro que é construído, mas nós não podemos construir ordem sobre algo que não tenha uma mínima ordem. Há uma pista nisso que não pode ser subestimada, entende? O fato de naturalmente todo ser humano buscar sentido, porque isto não é ensinado, isto é natural, né? Que se busque sentido, é uma pista muito importante sobre como funciona o universo. Nós não somos desintegrados do universo. Como nós funcionamos, funciona o universo também. Então, se nós, como integrantes do universo, espontaneamente buscamos sentido, mesmo que seja inventado, mesmo que erremos ao buscar o sentido, não importa que erremos. O que interessa é a pulsão de buscar sentido. Isto é o que interessa. Sim, eu concordo. Isto não deve ser subestimado. Não, de forma alguma. Isto implica num funcionamento do próprio universo. O universo funciona de forma ordenada, não funciona de forma caótica. Concordo, a gente constrói as nossas mitologias. Inclusive no próprio processo analítico, a gente vai construindo histórias, né? E nesse sentido, realmente a gente transforma o passado. Agora, o que a gente não pode é pensar que vem de fora e aquilo não tem nada a ver com a gente. E é muito fácil, que o efeito Barnum diz, e aí eu acho que faz muito sentido, é que a gente tende a achar que a gente, realmente, como você dizia, é muito especial e que aquilo foi feito para a gente e que aquilo vale exclusivamente para a gente. Não necessariamente. Aquilo pode valer para a gente dentro da nossa perspectiva e da nossa história de vida. Não há problema nenhum em se buscar fora possibilidades, argumentos, informações que possam encontrar com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que faz sentido para a gente. Agora, também é fato que a gente tende a encontrar sentido naquilo que a gente acredita. Se eu sou católica, por exemplo, não é o caso, mas se eu sou católica e eu acredito que tem um Deus que mandou seu filho para me salvar e tal, qualquer coisa que eu encontrar na vida, em qualquer momento, eu vou achar que é uma manifestação desse divino. Eu tendo a achar isso. Se eu sou ateia, eu acredito que nada... tudo é o caos e não existe um ser único, atemporal, que está velando, cuidando de mim, criou todas as coisas, eu vou ter a tendência a ver a comprovar aquela minha crença. Isso é do humano, é muito típico do ser humano. Isso não quer dizer que os sentidos não existam, que eu esteja certo, que eu esteja errada, né? Eu acho que o que é legal é a gente poder pensar que a verdade, como diz um lama budista muito sábio, o lama Michel Rinpoche, brasileiro inclusive, jovem, que hoje não vive no Brasil, mas ele dá aulas, traz muitos ensinamentos, é que a verdade está entre as muitas verdades. Isso faz muito sentido para mim, seja na clínica, seja no meu dia a dia com as pessoas. E esses sentidos, como a gente diz, né, eles estão presentes. Agora, a gente pode olhar para a mesma coisa, para o mesmo microfone na frente da gente. Eu vou ter uma perspectiva, o Quiroga vai ter outra, a Camila vai ter outra, né? A pessoa que está em casa pode imaginar um microfone diferente. Meu microfone não é melhor do que o do outro. É interessante tudo isso que a gente está falando, que apesar da gente ter 99% de semelhança, como o Quiroga falou antes, a gente tem, o cérebro, ele é muito plástico nesse sentido, né? A cognição que a gente tem, a interpretação que todos nós, seres humanos, temos das coisas, né? Como a Glaucia falou, desse microfone que é diferente para cada um de nós, tal, tem essas particularidades. Como que a astrologia lida com essas interpretações tão diversas, né, Quiroga? Quer dizer, existe uma questão de intuição, de sensibilidade? Como é que é? Há uma questão que é básica, que o universo é vivo, né? É uma única vida que se manifesta através das formas, né? E poderá se manifestar de uma forma mais ampla, mais estreita, de acordo com
a obstrução que essa forma faça à emanação da vida, né? Então, partindo desse princípio e nos colocando como seres humanos, né, integrados ao universo, a gente precisa aceitar uma coisa que é óbvia, mas que não é tão bem entendida no dia a dia. Nós somos consciências que operamos simultaneamente no mundo objetivo, no mundo exterior, como personalidades, e no mundo interior, no mundo subjetivo, como almas, né? Enquanto a gente não consiga coordenar a alma com a personalidade, estamos completamente perdidos, né? E o que dificulta essa coordenação? É que nós chamamos de realidade o mundo exterior, mas ao mundo interior não damos esse status. Achamos que é viagem, que é fantasia, que sim, poderia ser real, mas não é tanto, entende? Então, isso é uma grande dificuldade que nós temos para viver o que nós somos capazes de experimentar. Você acha que falta um autoconhecimento desse? Não, acho que a essa altura do campeonato já está sobrando o autoconhecimento. O que está faltando é colocar em prática o que a gente conhece. Isso sim está faltando, né? Temos conhecimento já demais. Em 300 anos, nos últimos 300 anos, já tem conhecimento exagerado. Estamos atabalhoados de informações, né? Mas o que acontece? E aí, aqui se usa muito a palavra influência, né? Ideologicamente, nós ainda estamos na posição de pensar que somos produto do meio ambiente, né? E que somos influenciados pelas circunstâncias. Ainda quando eu digo que temos conhecimento demais e pouca prática, nós temos muita dificuldade de nos colocarmos também como influenciadores do meio ambiente, criadores de ambiente. O ambiente humano não existiria naturalmente. A arquitetura não existiria, música não existiria, estética não existiria. Todos esses são ambientes inventados pelo ser humano. Porque, observa bem, nós somos a única espécie na natureza que inventa. Nós inventamos o tempo inteiro, né? Tudo em nós é um invento. Nós somos esses seres criativos, entende? Mas ainda estamos na ideologia de achar que o que nos acontece é o que determina nosso destino. É verdade, mas é uma metade da verdade, essa apenas. A outra metade da verdade é o nosso dilema existencial atual, né? É começar a fazer algo com o que nós temos. A psicologia tem ajudado muito nisso aí, mas também chegou um ponto, né, em que não se resolve. O ser psíquico que nós somos não é o ser completo que nós somos, né? Porque o ser psíquico que nós somos, ele é estudado através do passado, e nada que vem do futuro, por nossos pressentimentos, por nossos anseios, por visões que inclusive talvez nem desejamos, né? Outro dia eu estava discutindo com um psicanalista essa questão do futuro e me dizia, não, mas o futuro no fim é um desejo. Veja, quando eu tive a visão há 40 anos atrás de que eu ia ser um astrólogo, francamente eu não desejei ser um astrólogo. E posso te dizer que talvez nem hoje eu deseje ser um astrólogo, pela carga que tem este ofício para ser executado, entende? Há questões do futuro que elas são porque precisam ser, porque a gente está preparado para fazer isso, para assumir esse ofício. Você terá todos os dilemas de aceitar ou não essa carga, mas é inegável que em algum momento nós tenhamos de começar a aceitar que a construção daquilo que se chama de nosso destino é de uma complexidade tamanha que nenhum conhecimento por si só consegue resolver. Você acha que vai chegar a um ponto que a humanidade vai ser obrigada a colocar em prática tudo isso? Que vai ser inevitável que ela vai ter que colocar? Me explica você como não seria. Não, me explica você. Não, você fez a pergunta. Eu quero que você diga como seria imaginável
que você produza conhecimento, que o conhecimento te abra a porta da percepção e que isso signifique que você continue no sofá assistindo televisão. Não, eu estou aqui ouvindo, eu estou aqui pensando, né, que a gente vive num tempo em que, talvez como nunca, que a gente vive muito de aparências e a gente vive muito voltado ao outro, voltado ao fora, ao que está fora. Eu não estou falando só dos Big Brothers da vida, né? Eu estou falando de a gente está o tempo todo sendo chamado para fora da gente, tanto que a gente dorme muito menos hoje, porque a gente tem muita coisa para fazer. Com o advento da eletricidade, fica, claro, muito mais tempo, a gente tem energia, né, durante muito mais tempo, só que a energia interna não necessariamente coincide com essa energia externa. E tem Netflix, e são os nows da vida. Outro dia, há algum tempo, eu escrevi um texto que eu falava assim, que eu tinha me dado conta, de repente, de que eu não ia dar conta de ler todos os livros que eu queria, de voltar para todos os lugares que eu já tinha gostado de estar, de reler as coisas, de estar com as pessoas, com todas as pessoas com quem eu gostaria de estar. Não seria possível, simplesmente não seria possível, porque não haveria tempo, né? E tem uma questão de escolha, uma questão realmente de se escolher o que a gente quer fazer da vida. E perceber que essa escolha está muito presente em cada dia, em cada momento. Eu acho que isso que o Quiroga fala, né, essa coisa do... eu não tinha o desejo de ser, né? Talvez o desejo realmente não estivesse presente de uma forma identificável, mas tem uma escolha diária. Eu fico pensando que cada dia que eu levanto e que eu abro os olhos e que eu vou para o meu consultório ou que eu vou para a editora fazer a mente cérebro, eu faço uma escolha. Eu refaço o meu pacto com essa minha escolha. E eu acho que é disso que eu falo um pouco quando eu digo que não tem problema o que a gente busque fora e as influências que a gente, voltando à palavra influência, que a gente reconheça, que a gente aceite, mas é fundamental que a gente perceba que a gente faz parte disso, que a gente tem um tanto aí de manobra, por mais que seja restrito esse campo de manobra que a gente tem, porque a gente vem com um nome, uma família, a gente está num país, é uma língua, uma série de experiências que a gente viveu, um futuro que a gente não tem consciência claramente do que reserva para a gente, enfim, milhões de coisas. A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não sabe quando, né? E o que a gente faz nesse período até chegar lá, sabe-se lá quando é o lá, tem a ver com o que a gente escolhe, e é uma escolha diária mesmo, restrita, com certeza, mas é uma escolha diária, com astros, com tarô, com psicologia, com, sei lá, qualquer coisa, religião, não importa o que seja, mas a gente tem uma escolha. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Mentalistas e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Já voltamos com Mentalistas, a vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski. Aqui no Mentalistas, um assunto que está gerando bastante curiosidade dos nossos ouvintes. Estamos falando sobre astrologia e ciência, e para esse bate-papo tão incrível, eu convidei aqui no Mentalistas a psicóloga e psicanalista Gláucia Leal, que é editora da revista Mente e Cérebro, e o astrólogo também, o psicólogo Oscar Quiroga. Quiroga, no começo do ano, a gente sempre tem aqueles chamados videntes, né? Que falam, 2016 foi assim, 2017 vai ser assado. Disso, por favor. Em 2017 vai ser assado. Os ouvintes ficam falando, né? Puxa, será que tudo isso vai acontecer? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de previsibilidade, assim, para um país, né, ou para o planeta? Bom, em primeiro lugar, veja, tem uma coisa muito tonta, que é achar que a virada do ano vai trazer uma mudança enorme. Não tem. Os ciclos são muito maiores do que isso. Às vezes, um dia é muito mais cheio de acontecimentos e de pontos de mutação do que 15 anos. Não, mas 2016 foi um ano péssimo, porque os astros estavam assim e tal. Falei, não, vocês não estão entendendo. Não quer dizer que quando algo acontece num ano é porque os astros estão em distúrbio no céu. O que estava acontecendo em 2016 começou em 2008. E só em 2016 é que a gente foi
ver na prática o que estava acontecendo. Esta ligação e esta coordenação que nós precisamos fazer entre subjetividade e objetividade, entre alma e personalidade. O tempo que demora uma imagem ou uma ideia subjetiva para chegar a se manifestar como atividade objetiva, este é um mistério. E, dentre todos os conhecimentos, eu posso te garantir por experiência e por conhecimento de que a astrologia é a que mais se aproxima no cálculo do tempo que leva entre uma ideação subjetiva até uma realização objetiva. E talvez este seja o único grande instrumento que a astrologia ofereça, porque de resto são muitas especulações, as interpretações vão depender do grau de conhecimento e mais do que de conhecimento, de sabedoria do profissional que está tentando interpretar os acontecimentos, sabe? Mas tem uma questão de cálculo de tempo entre a subjetividade e a objetividade, que este é um terreno que ainda é muito pouco explorado e que é muito interessante fazer. Todo o nosso processo como seres humanos se reduz a isso, e como fazer, como coordenar a nossa alma com a nossa personalidade. Existem algumas eras que a gente pode esperar mudança. Você disse no começo aqui desse bloco que não é que mudou de um ano para outro que a gente pode esperar grandes mudanças, e que as mudanças podem se dar num dia que não é tão simbólico. A astrologia entende que vivemos determinadas eras, e se sim, a gente vive em alguma era específica? A astrologia é um relógio que lida com 11 ponteiros. Cada um dos seus ponteiros tem o seu ciclo, né? Então é um ponteiro de 24 horas até um ponteiro de 182 anos. Então isso você faz o cálculo matemático das interpenetrações de cada um dos ciclos e você verá que para repetir-se o mesmo momento em que os 11 ponteiros estejam no mesmo local, são milhões de anos que estão envolvidos. Glaucia, e sobre essa história que eu comecei falando, que tem sempre essas pessoas que fazem previsões do futuro para um ano que está chegando, de que maneira isso pode causar um impacto no coletivo mesmo, né? As pessoas acreditarem que realmente vai ser um ano difícil, vai ser tempestuoso. A gente tem muitas questões do noticiário, né? A questão dos refugiados, crise econômica. Aqui no Brasil a gente tem a crise política e agora do sistema penitenciário, né? São muitos fatos do noticiário influenciando o nosso dia a dia, né? A gente vai com mais cautela tomando as nossas decisões de acordo também com os fatos, né? Como é que tudo isso, essa carga, não sei se de energia ou emocional, influencia no coletivo mesmo desses indivíduos? De fato, a gente está muito exposto a uma série de influências. De novo a palavra influência. Mas a gente está, de fato, a gente faz parte do mundo. E eu acho que uma coisa que é importante, me parece, é pensar que eu estava até falando antes, dando um pouco de continuidade, aquilo que a gente escolhe para a vida da gente não é problema só da gente. É problema de todo mundo. As atitudes de uma pessoa influenciam as atitudes influenciam numa série de outras circunstâncias que se desenham. Basta a gente parar um pouquinho e pensar, agora, aqui, né, nesse momento, a gente está aqui. Quanta coisa precisou acontecer para a gente estar aqui hoje, do jeitinho como a gente está, com a roupa que a gente está, no horário que a gente está, ou a pessoa que está nos ouvindo nesse momento, quanta coisa precisou acontecer ou deixar de acontecer para que as coisas estivessem daquele momento e que ela tenha essa possibilidade de nos ouvir, por exemplo. Então, a gente tende, muitas vezes, a superestimar o valor da gente, já que a gente é muito importante. E, na verdade, a gente é mais um ponto entre tantos, só que é um ponto que faz diferença, né? Porque o todo muda com a mudança das suas partes. Então, se uma pessoa tiver posturas mais responsáveis consigo mesmo e com o outro, é claro que isso vai mudar. A gente já sabe hoje, isso é comprovado, gente, assim, que estados mentais, estados de humor são contagiosos. E é possível, inclusive, fazer essa mensuração. É mais ou menos como o vírus da gripe ou qualquer outro vírus.
é possível contagiar as pessoas e ser contagiado, tanto por alegria quanto por tristeza. Isso não quer dizer que a gente vai virar bobo, que não é isso, né? Ninguém se conhece ou faz terapia ou procura elementos para viver melhor, para ficar bobo e para perder o senso crítico. Não se trata disso. Mas se trata, muito pelo contrário, de olhar para a situação, ter uma postura de aceitação daquela situação, não uma aceitação passiva. Mas é isso que eu tenho? Então não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. O que eu vou fazer a partir do que eu tenho? Né? E às vezes a gente fica se desgastando e propagando uma energia muito ruim nos ambientes onde a gente vai. Reclamação, por exemplo. Né? Tudo bem, uma coisa é a gente reclamar endereçadamente. Sei lá, comprei um negócio, não gostei, ou meu chefe me falou alguma coisa, não gostei, como que eu vou resolver isso? Ou eu vou pedir demissão, ou eu vou lá falar com ele, ou eu vou tentar mudar o meu comportamento, que solução eu vou ter? Agora, outra coisa é eu ficar ali de tititi com os meus colegas e dizendo o quanto o cara é horroroso e que eu odeio aquele lugar e que eu estou infeliz. Isso não vai trazer nada de bom, nem para mim, nem para os outros. Né? É engraçado, Glaucia, que assim, só para inserir, que isso é bem interessante, você usou a palavra energia, né? Que é essa coisa da contaminação do humor. Você concorda com isso que a Glaucia está falando, que o humor, ele contagia as pessoas para o bem ou para o mal? E qual é o lugar da energia nesse contexto? Que acho que é interessante fazer essa... Olha, não sei qual é o lugar da energia. O que eu sei é que nós não somos apenas um corpo físico, né? O que nós temos como percepção e que impressiona os nossos sentidos físicos é um limite de nossa presença que vai até a pele. Mas isto não é verdade, né? O limite das nossas presenças vai muito além da nossa pele, né? É o que se chama de círculo de influência das nossas presenças. E esses círculos de influência se interpenetram. Não tem como não se interpenetrarem, né? Então, você pode estar distanciado de uma pessoa, você pode estar do outro lado da mesa, né? Mas a psique e o humor está interpenetrado, né? E há um conflito que se dá aí para ver qual que prevalece sobre o outro, ou se vai ter uma química de colaboração mútua, ou se vai ter apenas uma antipatia insuperável. Entende? Essas são coisas que acontecem de forma invisível aos 5 sentidos físicos, mas completamente perceptível ao 6º sentido, que não é outra coisa do que a mente, o 6º sentido, né? A gente trata a mente como se fosse apenas um software, né, de cálculo e um software de raciocínio. A mente é um órgão de percepção, tão sofisticado quanto os outros 5 sentidos físicos, né? Então, e como todo órgão de percepção, não é apenas para receber impressões, é também para intervir na realidade, né? É outra coisa. Quando eu falei que temos esse problema de achar que somos influenciados pelo meio ambiente, é porque nos colocamos numa situação passiva, né, de que nós só recebemos impressões. Os nossos órgãos de percepção são um caminho de recepção e um caminho de ação, de intervenção. Receptores e emissores dessa sim. realidade. Essa coisa que a Glaucia falou, esse exemplo de ambiente de trabalho, ou até mesmo quando você compra uma coisa e não dá certo, você fica reclamando em casa por algo que não deu certo. Comprei essa caneta e ela não funciona. Em vez de ir lá resolver o problema, a pessoa fica naquela coisa, né? Enfim. Reclamação vicia um pouco, né? Não A é? gente fica meio dependente dessa reclamação. E a reclamação dá um falso poder, né? Aquela coisa de, não, eu fico bravo, eu reclamo, eu fico mal, e falo aquilo, e falo com um, e falo com outro, e digo, e faço, e aconteço, mas não faz, não acontece. O problema é reclamar, você falou direito, né? Enquanto você reclama e faz alguma coisa, você tem todo o direito de reclamar. Agora, reclamar e nunca fazer nada para solucionar a tua reclamação... E a gente faz isso em vários níveis, né? Com aquilo que a gente compra e não gosta, com a pessoa que nos chateou, a gente não vai... Dificilmente a gente vai chamar aquela pessoa para uma conversa e vai falar claramente. O vizinho que faz barulho, não é? Né? A gente vai reclamar de outros jeitos e vai guardar essa raiva e vai direcionar essa raiva depois no trânsito ou por alguma pessoa com quem eu convivo, que eu gosto, e vai se formando um ciclo que é muito prejudicial. Aí eu acho que entra muito o que você fala na
questão que você falou, da questão do autoconhecimento. Né? Quanto mais a gente se conhece, a gente percebe, opa, de novo eu tô caindo nisso, de novo eu tô aqui falando mal do fulano. O que será que fulano tem que tá me incomodando tanto? Isso é básico, né? Freud lá na primeira aula, né? Que é o que a gente vê no outro, né? Tem a ver com o que a gente tem na gente que tá mal resolvido, tem a ver com Freud, tem a ver com Jung, tem a ver com uma porção de gente que fala sobre isso e que é verdade mesmo. Quando alguma coisa incomoda profundamente a gente percebe que não é só uma coisa, não gosto porque tal pessoa está atraindo os meus valores. Não, a gente percebe quando engancha, né? E se a gente vai e tenta resolver na gente, no outro, fica muito mais fácil a vida, fica muito mais leve a vida. O problema é reconhecer isso e perceber o quanto a gente tem de participação em cada uma das histórias que a gente vive na vida da gente, né? No bloco anterior, que infelizmente nosso tempo está esgotado, o Quiroga falou sobre o ser completo, né? Ele mencionou isso e eu queria saber do ponto de vista de vocês dois, né? Do ponto de vista da astrologia e da psicologia, o que seria o ser completo? Eu já li alguns artigos do próprio Jung falando sobre o processo de individuação. É a busca, né, por esse autoconhecimento que nunca cessa, é um processo, ou seja, ele não... Provavelmente tem a fim com a morte, porque a gente sempre, enquanto estamos vivos, espera-se que você sempre aprenda alguma lição, mas essa coisa do ser completo é uma utopia? E aí eu queria a opinião de vocês dois sobre... É um fato, né? A experiência de ser é um fato, é inegável que nós somos, não precisa de filosofar demais, né? Estamos aqui conversando, a experiência de ser é um fato. E ela se dá em muitos níveis, em muitos mundos que existem simultaneamente. No mundo físico, que estamos em comunhão com a natureza, com o planeta Terra. No mundo civilizado, nesse invento que fizemos de sofisticadas tramas de relacionamentos sociais e de padrões morais, numa dimensão cósmica em que estamos integrados a unidades muito maiores e mais sofisticadas de experiência e ainda em conjuntos muito maiores e mais abstratos. Quanto maior é um conjunto de experiência, mais abstrato ele vai se transformando, né? Então, o que hoje podemos chamar de experiência de ser completa é o que nós hoje temos capacidade de entender, né? O que nosso conhecimento consegue assimilar, né? E hoje se consegue assimilar que somos físico, que somos subjetivo, que somos quântico, que somos universal. Então, temos de encontrar uma maneira de coordenar todas estas experiências, porque é um conhecimento que está disponível e ele só se coordena na prática. O ser completo, ele não se expressa por ser passivo ou por nada fazer. O ser completo, ele se manifesta através da ação. E aí, Glaucia? Na psicanálise, nós somos seres faltantes. O psicanalista Hélio Pellegrino, um psicanalista brasileiro, já falecido, ele tinha uma frase que eu gosto muito, ele disse que o homem é um ser cariado, ou seja, sempre falta, né? Que o desejo vem da falta. A gente só deseja alguma coisa porque algo está faltando. Eu gosto de pensar como um processo, né? A gente está sempre em processo, a gente está sempre em movimento. É difícil pensar que tudo, absolutamente tudo, esteja ok, que não haja espaço para mais nada, né? Durante um único dia, é muito difícil que a gente não sinta necessidade de nada. A gente sempre tem necessidades, desde as mais básicas, das necessidades físicas, lá da pirâmide de Maslow, né? Até as necessidades de alimentação, as necessidades escritoras, as necessidades de proteção e por aí vai, até chegar nas necessidades, vai afunilando a pirâmide, chegando lá no topo da pirâmide, que são as necessidades de reflexão, pensar nosso sentido de existência, de onde a gente veio, para onde a gente vai, essas coisas todas, né? A gente tem necessidades. E poder ter essas necessidades, não estar completamente pronto e fechado, me parece que é muito bom. E é bacana isso. A gente sempre tem a possibilidade de novos encontros, de novos aprendizados. Talvez em outro nível de evolução espiritual, psíquica, não sei,
eu até hoje não conheci ninguém que não precisasse de mais nada. Mas talvez exista em algum outro plano, não sei, realmente não é da minha alçada, eu não tenho essa possibilidade de dizer isso, mas não está descartado. Mas nesse plano que a gente conhece, a gente vive o tempo todo com a falta. E poder lidar com essa falta, não como algo que nos agrida, mas algo que faz parte e que nos move, me parece bastante saudável do ponto de vista psíquico. Quero agradecer muito a participação da psicóloga e psicanalista Gláucia Leal, que é editora da revista Mente e Cérebro, e também do astrólogo Oscar Quiroga, psicólogo, nosso colega aqui no Mentalistas deste fim de semana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Camila Quiroga, foi um prazer. Com os trabalhos técnicos de Roger Palme, produção e apresentação de Camila Tuninski. Lembrando que você pode ouvir esta e todas as outras edições do nosso site radio.estadão.com.br. A gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. Até a próxima!